E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou dar continuidade nos estudos sobre os conceitos iniciais de informática. Mas antes de a gente começar a falar sobre o conteúdo da aula de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, né? Deixar um comentário abaixo caso tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão. Vamos lá. Então, no vídeo passado, eu comecei a falar um pouco sobre informática, expliquei de onde surgiu, falei um pouco sobre os conceitos de computador. Nesse vídeo, nos próximos dois vídeos, eu vou falar um pouquinho sobre a parte física do computador, então o hardware, né? Então, basicamente, o que é o hardware? O hardware é aquela parte que a gente pode ver ou tocar de um computador. Lembrando que, como eu comentei no vídeo passado, quando eu digo aqui, estou dizendo computador, eu estou me referindo a um computador, a um celular, a um videogame, a qualquer dispositivo eletrônico, tá? Então, esses componentes físicos, então hardware, vão fazer parte da estrutura física. Eu costumo separar o hardware de um computador, então, em duas partes, né, em duas categorias. Aqueles hardwares que nós chamamos de essenciais, ou seja, são aqueles que são fundamentais para que o computador possa funcionar e a gente possa permitir que ele trabalhe. E os hardwares chamados de não essenciais, ou seja, aqueles que não são fundamentais para que o computador possa funcionar. Entendam que muitos dos componentes que eu vou citar aqui, talvez vocês não vão encontrar, por exemplo, num celular, ou num videogame, ou numa televisão inteligente, tá? Mas a gente tem que entender que, de uma forma geral, todos esses componentes existem, mas às vezes de alguma maneira um pouquinho diferente, tá? Então vamos lá, nos hardwares essenciais, eu sempre coloco o processador, a memória principal, ou memória RAM, né? Memória principal RAM. Já vou falar um pouquinho mais sobre ela para entender de onde vem esse RAM. A fonte de alimentação, a placa-mãe e a placa de vídeo. Então são esses 5 elementos. Qualquer um desses 5 elementos que estiver faltando, o computador não vai nem ligar. Ah, professor, mas no celular? No celular é bem parecido. No celular você também tem a fonte de alimentação, que no caso vai ser, por exemplo, a bateria do celular, ou o carregador, se ele estiver conectado. Ele também tem a placa-mãe, ele também tem uma placa de vídeo, ele também tem um processador, ele também tem uma memória. O videogame é a mesma coisa, a sua TV inteligente é a mesma coisa, o computador de bordo do seu carro é a mesma coisa, ele vai ter essas mesmas informações. Ah, professor, mas o computador de bordo do carro não tem uma placa de vídeo. Provavelmente tem. Se ele está exibindo essa informação em qualquer display que seja, ele tem uma placa de vídeo, mesmo que das mais rudimentares, tá? E nos hardwares não essenciais, eu vou enquadrar o que? Todos os demais tipos de memórias, então os discos rígidos, SSDs, pendrive, CDs, DVDs, disquetes, qualquer tipo de memória, tá? Então no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. E os demais tipos de periféricos. O que são os periféricos? São aqueles componentes que eu vou conectar no meu computador para expandir as funcionalidades, né? Então, o monitor, o gabinete, o teclado. Peraí, professor, o gabinete você conecta? Não, na verdade o gabinete eu não conecto, mas ele é um periférico, né? O teclado, o mouse, a impressora, scanner, as câmeras, placas de expansão, como placas de som, de rede, de extensor USB e outras coisas que posso encontrar ali, beleza? Então vamos lá, vamos começar a entender então esses componentes essenciais, tá? O primeiro, eu coloco como primeiro porque literalmente ela, vamos dizer, é o mais importante nesse caso aqui, é a placa-mãe. Placa-mãe basicamente é uma placa de circuito impresso. Professor, o que quer dizer que é uma placa? O que quer dizer uma placa de circuito impresso? Placa de circuito impresso quer dizer que ela possui várias camadas de elementos, né, de elementos ali, e dentro dessas camadas, ou entre essas camadas, eles vão ser impressos circuitos que vão transmitir as informações de um ponto para o outro dentro dessa placa. Tá? Essa placa vai interligar todos os componentes do computador, tá? E ela vai ter um software muito simples que vai permitir checar as informações se está tudo funcionando, né? Então esse software é chamado de BIOS. Aqui tem um exemplo de uma placa-mãe. Deixa eu abrir aqui a minha caneta aqui para fazer alguns desenhos, né? Então vocês vão ver que toda placa-mãe de computador é muito parecida. As de notebooks, quando você pegar uma, você vê que elas todas são muito parecidas. As de celulares, elas também são muito parecidas. Aqui eu peguei num computador que é mais simples para a gente visualizar, tá? Então a gente vai ter sempre aqui
um local onde vai estar conectado o CPU, tá? Então o CPU eu vou colocar nessa cor vermelha. Deixa eu trocar a cor aqui do ponteiro, vou colocar um laranja, onde ficam as... Opa, vamos... aqui. Esse laranja, amarelo, não sei, onde nós vamos colocar as memórias principais, tá? Vamos pegar uma outra cor aqui rapidinho, um amarelo, onde vai estar conectado a energia, então a fonte de alimentação do computador, tá? Então reparem que eu estou mostrando onde nós vamos conectar os componentes, então o processador no vermelho, as memórias principais no laranja, a fonte de alimentação no amarelo. Vamos lá, mais uma, vou pegar o verde aqui. O verde eu vou colocar onde nós vamos conectar HDs, drives de CD e outras coisas, né? Vou pegar aqui um verde mais escuro, que é onde nós vamos conectar as placas de vídeo e as placas de expansão, tá? Então são os chamados slots PCI, PCI Express, tá? E vou pegar mais um aqui só para a gente finalizar, para não ficar muito longo, um azul, que é onde nós vamos ter as conexões externas, então aqueles que estão atrás do nosso computador, né? Então vai ter conexão de mouse, teclado, de vídeo, tem duas aqui, inclusive na hora que eu for falar da placa de vídeo eu vou falar um pouquinho mais, as USBs, os conectores de áudio, e aí dependendo o computador vai ter mais conectores ali. Então a placa-mãe vai ter sempre uma coisa muito parecida com essa, tá? Então ela é muito importante. Tá? Então ela é a estrutura que vai dar funcionamento, vai possibilitar que o nosso computador possa funcionar, tá? A fonte de alimentação, basicamente o que é a fonte de alimentação? É o que vai fornecer energia, vai pegar a energia que chega na sua tomada, seja 110 ou 220, e vai converter para a energia do computador. O computador ele trabalha com correntes elétricas bem menores do que são fornecidas. Então, se você simplesmente ligasse a placa-mãe numa corrente de 110 volts ou 220 volts, você queimaria tudo. Então, ele tem que converter. Essa fonte vai converter para 12 volts, para 5 volts, para 3 volts, dependendo cada elemento ali. O que eu tenho que olhar na fonte de alimentação? Vamos lá, vamos trocar a cor aqui. Pegar esse vermelho aqui para ficar bem destacado. Você vai ter que olhar um negócio chamado de potência, tá? Potência, que é o quanto de energia essa fonte pode fornecer, tá? Então esse exemplo aqui é uma fonte de 500 watts e todas as fontes dos computadores de mesa hoje em dia seguem o padrão ATX. Computador de mesa é o computador tradicional, tá? O notebook é um pouco diferente, aí cada fabricante vai ter o seu padrão às vezes ali para fornecer, com potências diferentes também, tá? O processador. O que é o processador? Ele está vinculado, né, ao processamento de dados. Então, é ele que vai fazer todo o processo de pegar a informação que é inserida no seu computador, trabalhar com ele e processar. Esses processadores eles podem ser single ou multicore. Single core quer dizer que é um processador só, e multicore são vários núcleos, né? Então, por exemplo, o processador do meu computador aqui, ele tem 6 núcleos, né? 8 núcleos, desculpa. É um AMD 8120, né? Então ele tem 8 núcleos, tá? Então ele pode processar até 8 tarefas de forma simultânea. E ele vai suportar arquitetura de 32 e 64 bits. Hoje em dia dificilmente nós vamos ter processadores de 32 bits, só processadores muito antigos mesmo, de sei lá, de 15 anos atrás. Então é muito difícil você encontrar. E 64 bits, que é o mais comum. Esse 64 bits ele vai indicar o quanto de informações o processador consegue trabalhar de forma em cada tarefa que ele vai executar, né? Então ali chamamos de comprimento de palavra. Os principais fabricantes de processadores são esses dois aqui, para computadores, AMD e Intel. Tá? Agora a gente pode colocar também a Apple aqui, né? Então a Apple também voltou a fabricar processadores para computadores, né? E para celulares estão aqui, a Qualcomm, Samsung, Apple, Atom, Nvidia, MediaTek, Huawei. Tá? Então são esses aí. A memória principal, ou memória RAM. RAM vem de Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Acesso aleatório porque
todas as informações são armazenadas nessa memória de forma aleatória, não é sempre uma sequência, não é 1, 2, 3, 4, 5. Você pode armazenar no 1, depois no 100, volta para o 10, vai para o 200, então isso é acesso aleatório. Tá? Ela é responsável por dar agilidade e tudo que vai ser executado no seu computador, no seu celular, no seu videogame tem que ter carregado na memória RAM. Vocês já devem ter reparado que às vezes o seu celular ele começa a ficar lento, não é porque ele é velho, porque provavelmente ele tem pouca memória RAM. Alguns celulares mais baratos, eles têm, por exemplo, 1 GB de memória RAM, e isso é muito pouco para os padrões atuais. Hoje em dia você tem que ter celulares, computadores ali com pelo menos 4 GB de memória RAM para que ele possa trabalhar da maneira correta. Tá? Qual é o detalhe da memória RAM? Ela é temporária, né? Então vocês vão ver em alguns lugares falando de volátil, tá? Isso quer dizer o quê? Que essa memória ela é temporária. Quando você desliga o computador, tudo que estava nela desaparece. Vocês já devem ter passado por isso. O computador desliga porque acabou a energia. Quando você volta, aquilo que você estava fazendo perde. Muito hoje em dia não se perde, tá? Então você estava navegando na internet, o navegador fala para você abrir as abas, ou o editor de texto vai permitir que você continue, mas provavelmente alguma coisa vai ser perdida sim. O que eu tenho que olhar quando eu vou escolher o modelo, como eu vou escolher a memória, né? Vou colocar direto, esses 3 aqui de cima vocês podem desconsiderar. DDR e DDR2 não existem mais no mercado, né? Muito difícil. DDR3, se você encontrar qualquer computador novo, que diz ser novo, vendendo com memória DDR3, corre, tá? Porque ela é uma tecnologia que já parou de ser usada há muito tempo. Então nós temos hoje que olhar ou DDR4 ou DDR5, eu já coloquei aqui, né? Então alguns computadores já estão saindo, já podem começar a sair com DDR5. A velocidade de operação é algo que é mais focada quando você está pensando em alta performance para o seu computador, mas para o uso do dia a dia não é algo tão importante. E para o tamanho, né? O tamanho vai ser uma medida em gigabytes, eu expliquei no vídeo passado, né? Sempre que eu falar em byte, quase sempre que você falar em byte, você vai pensar em armazenamento. E o tamanho vai estar, você vai ter que olhar sempre que possível em múltiplos de 2, tá? Então, 2, 4... 8, 16, por exemplo, gigabytes. Um computador com 8 gigabytes hoje em dia já é um computador com um poder de processamento adequado, com quantidade de memória interessante para se trabalhar. Se você puder colocar 16 já vai ajudar bastante. Mais que o 16 só para tarefas muito específicas. Tá? Então, 8 GB para tarefas do dia a dia é algo interessante para você pensar, beleza? E de novo, DDR4. Ah, professor, no celular é um pouquinho diferente, porque as memórias de celulares elas seguem um padrão um pouquinho diferente, tá? Mas também é o mesmo esquema. Se você puder pegar um celular com 4 GB de memória, 4 GB de memória RAM, é algo que vai te ajudar bastante, tá? 2 vai ser bacana para tarefas simples, mas se você pretende, por exemplo, jogar, gravar vídeos, editar vídeos, 4 ou 8 GB. 8 é muito difícil, mas 4 ou 6 GB vai ser interessante ali, tá? E aí, por fim, a gente chega na placa de vídeo. Também conhecido como, também é uma unidade de processamento como CPU, tá? CPU é o nome para esse cara aqui, tá? Eu esqueci de dizer. Então, sempre que vocês ouvirem o termo CPU, não é aquela caixa grande que fica do lado do seu computador, do seu monitor, tá? Aquilo ali que chama gabinete. CPU é o processador em si, tá? Então, é uma unidade de processamento. No caso dessa unidade, nós chamamos de GPU, que é a unidade de processamento gráfico, né? Graphical Process Unit, né? Qual a diferença com relação ao processador? Ela é focada em tarefas gráficas, para executar tarefas de processamento gráfico, tarefas matemáticas muito avançadas. Então é por isso, por exemplo, que os mineradores de criptomoedas usam bastante ela, né? Porque minerar criptomoeda é basicamente fazer processamento matemático, tá? Vão exigir cálculos específicos e muito mais especializados, tá? E aí você vai conseguir ter um grande desempenho. Os dois principais fabricantes para computadores de mesa, né, e notebooks são NVIDIA e AMD. Para celulares ainda não existe um detalhamento, geralmente está embutido nos próprios processadores que eu falei antes, dos mesmos fabricantes. E o que você vai ter que analisar quando você está pensando em comprar uma placa de vídeo, né? Então você vai ver a questão das saídas, então quais são as saídas que ela suporta. A VGA é mais antiga, então nessa placa aqui, por exemplo, acho que nem tem VGA. DVI é uma placa que veio depois, eu vou marcar aqui em vermelho só para agilizar. São essas duas placas aqui, essas duas saídas DVI.
Aqui, em laranja, é a HDMI, que é essa daqui, tá? E aqui eu vou colocar em verde, é a DisplayPort, né? Então são as saídas. DisplayPort é a que tem a melhor tecnologia atualmente, né? Mas a maioria dos dispositivos, principalmente televisores, ainda não suportam, então talvez seja interessante procurar com HDMI, tá? Então isso é a placa de vídeo. E esses são os principais componentes, aqueles ditos essenciais, tá? De novo, não se esqueçam de se inscrever no canal. No próximo vídeo eu volto para dar continuidade falando dos hardwares não essenciais. Beleza, pessoal? Valeu e até mais.